Eu quero convidar você para refletir um pouco conosco. Daqui a pouco eu leio o texto da mensagem, daqui a pouco. Mas você já pode aí em casa abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Mas veja, a vida, tanto a vida da pessoa, como a vida em família, ela já foi comparada a muita coisa. Não é? Alguns dizem que a vida é uma caixinha de surpresas. E de fato faz sentido, não é? Outros já compararam a vida como um livro, tanto a vida da pessoa como a vida em família, como um livro em branco. Um livro em branco onde cada página representa um dia. E você não pode antecipar nenhuma página, porque ela é vivida em momentos. Então, em cada página em branco, os momentos vão sendo escritos à medida que nós os vivemos. Não há como antecipar. Mas hoje, eu quero comparar a vida em família, como uma viagem de barco. Uma viagem de barco com as suas alegrias, mas também com os perigos nela envolvidos. Queridos, o texto dessa reflexão de hoje é um momento de tristeza, mas ao final um momento de júbilo. Um momento de tristeza, porque neste capítulo aqui do livro de Atos, o apóstolo Paulo está fazendo a sua última viagem. E não é uma viagem missionária. É uma viagem para a prisão. Paulo passara 2 anos preso em Jerusalém. Apelara para um julgamento justo. E ele sabia que em Jerusalém não viria esse julgamento. E ele apela para ser julgado por César, pelo imperador César. E aí, para isso, ele precisava ser levado a Roma. Então, esse capítulo 27 de Atos, ele se refere a essa viagem de Paulo a Roma. Tá bom? Então, mas esse capítulo aqui, 27 de Atos, eu estava comentando com Ana hoje de manhã, minha esposa, que ele daria um excelente filme de ação. Porque, da forma como foi narrado, é ação do início ao fim. Ação do início ao fim. Do começo da viagem até o final, ela foi cercada de perigos por todos os lados. Então, eu dividi a reflexão em 2 momentos. Agora pela manhã, eu vou tratar da viagem em si, dos perigos da viagem, e à noite, no segundo momento, permitindo Deus, falaremos da família nessa viagem. E desse texto, dessa viagem, tentaremos tirar aprendizados para a família. Então, vejamos o primeiro momento e vamos ler aí o livro de Atos, no capítulo 27, os versos 1 e 2. E eu quero convidar você a ler comigo aí na tela. Vamos lá? E, como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio abramatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra e queremos clamar, ensina-nos, no nome de Jesus, amém. Querido, querida, leia todo esse capítulo 27 de Atos mais tarde. Como eu disse, se fosse transformado no filme, seria um filme de ação.
Paulo, como eu disse, estava preso, condenado, e agora ele, sabendo que seria morto, um julgamento injusto e seria assassinado, ele apela, por ser um cidadão romano, ele apela: eu quero ser julgado em Roma, quero ser julgado pelo imperador. E aí tiveram que pegar Paulo e enviar para Roma, para a Itália, para Roma mais especificamente, para lá ser julgado. Então tudo bem, se você começa a ler o texto, você vai ver que a viagem começa tranquila. O verso 3 diz: e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os seus amigos para que cuidassem dele. Mas na frente a gente vai entender isso. Mas aí você vê que Paulo era um preso, mas um preso honrado. O capitão do navio não levou Paulo algemado junto com os outros presos. Mesmo porque, nesse tempo aqui, o preso ele não era... Ele tinha que ajudar na navegação, mesmo porque a maioria entendia disso. E aí Paulo está ali andando pelo barco, preso, mas andando pelo barco. E aí, a viagem começa tranquila, mas começa a ação. A partir do verso 4 até o final do capítulo, é só problema. Só problema. No verso 4, após o início tranquilo, não mais que de repente tudo muda. O verso 4 diz: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Querido, estamos falando de uma época em que os barcos eram de madeira. E esse barco aqui, diferentemente das embarcações modernas, ele era um barco à vela, mas ele tinha um problema. Ele tinha um grande mastro no meio, um mastro enorme, com uma vela gigante. E isso poderia ser um grande problema. E aí, após o início de viagem tranquilo, e isso lembra muito a família, né? Quando os jovens se casam, a lua de mel dura 1, 2, 3 anos, depende deles, né? Depende deles. E aí a viagem de barco foi assim. Mas depois de um começo tranquilo, os ventos começaram a soprar contrário. É assim: eu quero ir para lá, então o vento tem que soprar daqui para lá, mas ele está soprando lá para cá. Eu quero ir para lá, mas o vento joga para cá. Aí eu tenho que ficar manobrando as velas, só que tem um problema aqui. Esse barco tinha uma vela gigante que atrapalhava tudo. Mas, após o início tranquilo, veio o problema. Mas, com dificuldade, eles conseguem chegar ao primeiro ponto da viagem. E aí, no verso 6, eles fazem aquilo que em navegação é chamado de transbordo. Transbordo. Eles saem de um barco e entram em outro. Esse barco agora era um pouco maior, mas também tinha somente uma vela gigante no meio. Mas aí no verso 6 nós lemos: achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar neles. Aí fizeram esse transbordo, mudaram de embarcação. Mas eles saem. E as dificuldades começam a se identificar. Aí eu fiquei em casa vendo o filme, né? Na minha cabeça era um filme, sabe? Era um filme, tipo Náufrago. Náufrago não, que ali é complicado, né? Mas era um filme daqueles que acontecem no meio do oceano. Você está ali naquele negócio, os versos 7 e 8, o negócio aperta. Verso 7. Olha só. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando com dificuldade,
chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazéia. Coisa linda. Chegaram com muita dificuldade a um lugar chamado Bons Portos. Veja, os versos 7 e 8 que nós lemos nos mostram que as dificuldades se acentuaram. Eles dizem que não podiam navegar. Aquele vento que antes era contrário, agora não sopra. E eles dependiam do vento para navegar, porque era barco à vela e que tinha 2 grandes remos também, que eram movimentados pelos escravos ou pelos presos lá no porão. Mas navegaram vagarosamente, como a família, que às vezes precisa diminuir o ritmo. Está correndo muito, tem que diminuir. Mas, como disse o poeta nordestino, contador de causo, Gessier Quirino, ele disse que desmantelo para ser desmantelo, tem que ser bem desmantelado. Aí, quando você lê os versos de 9 a 11, você vê a situação aqui. Verso 9. Passando muito tempo, veja, essa viagem durou meses. Tu quer passar alguns meses dentro de um barco? Rapaz, eu subi numa jangada uma vez, passei, não foi 5 minutos não, deu vontade de vomitar. Avali meses. O verso 9 diz: passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoesta. E aí, veja, esse jejum aqui, ninguém sabe a razão. Ele podia ser porque ninguém conseguia comer, porque o barco não deixava, todo mundo tinha que trabalhar para manter o barco navegando. Poderia ser um jejum devido à religião, um jejum religioso, o dia da purificação, por exemplo, não podiam comer, mas não pode, porque eles passaram dias sem se alimentar. Verso 10, dizendo Paulo a eles: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Aí é o seguinte, o mestre era o dono do barco e o piloto era o timoneiro, era o cara que segurava o timão, ou seja, que controlava para onde o barco ia. E o centurião era quem dava a ordem, disse: não, você é só um preso, gosto de você, mas você é só um preso, eu vou por aqui. E aí, foi. Mas Paulo os aconselhou a ficarem onde estavam. Ele disse, Paulo os admoestava. Querida, eles estavam onde? Que eu falei antes? Chegaram em um lugar chamado Bons Portos. Querido, não se iluda com a aparência. Bons Portos não era um bom lugar para se ficar. Então, eles eram navegadores e sabiam disso. Por isso, quando Paulo disse: fiquemos aqui, a experiência daqueles homens os fez desacreditar na palavra do homem de Deus que era Paulo. Bons Portos tinha uma característica: ele tinha uma abertura muito grande, então os barcos que atracavam ali ficavam sujeitos às pancadas de vento e às tempestades. Por isso que Bons Portos não era um bom lugar para ficar. Mas o homem de Deus que estava lá, ele não foi ouvido. Diz o texto que o centurião acreditou mais no piloto e no mestre do que aquilo que dizia Paulo. O centurião, o comandante daquele barco, ele se deixou levar pelas aparências. O lugar é perigoso, não vamos ficar aqui. Mas agora, que eles não ouviram a Paulo, aquele homem de Deus, vamos ver agora o resultado das escolhas erradas daqueles homens, que vale para a família, hein? Se fosse o filme, aquele filme que eu falei agora, era o ápice. O ápice era agora.
O filme ia ficar agora daquele jeito que a ação não para mais. Sabe, gente, água tomando conta, gente caindo para lá, caindo para cá, todo mundo gritando. Resultado das escolhas erradas do comandante, do piloto daquele barco. O verso 13 vai dizer: e soprando o sul, veja, soprando o vento sul brandamente, ó, a aparência, o vento começou a soprar, tranquilo, brando. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Eles desejavam um mar de calmaria. E aparentemente receberam. Fazendo-se de vela, ou seja, içaram a grande vela. Foram de muito perto costeando Creta. Então foram ali, sabe, o mais próximo possível da margem. O comandante foi traído pela aparente segurança que aquela brisa o trouxe. E ele olhou: eu estou em bons portos, que não é um bom lugar para ficar. E esse vento brando, está claro que eu posso navegar e sair daqui. O comandante foi traído por uma aparente segurança. O capitão, o líder daquele barco, ele foi traído. Queridos, embora Paulo, o homem de Deus que estava ali, os tenha alertado, do contrário, Paulo disse: fiquem aqui. O comandante, guiado por sua experiência, eu entendo disso, e pela aparência dos ventos e dos mares, ele decidiu que era hora de zarpar, de continuar a viagem. E isso representou um erro. Ele não considerou algumas coisas. Primeiro, que os marinheiros estavam cansados porque vinham de uma luta enorme. Segundo, os marinheiros estavam fracos porque há dias não se alimentavam. E terceiro, havia um homem de Deus em seu barco dando a eles a palavra de Deus e eles não acreditaram. Isso vale para a família também. Mas aí, quando o comandante desobedece e o perigo está no ápice, é nesse momento que a fragilidade humana se apresenta em meio ao perigo.